Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nessa manhã, como nós vamos ter ceia de costume, nós teremos a presença das nossas crianças durante todo o culto, tá certo? Então elas não vão subir agora para o departamento infantil, vão ficar aqui conosco para participar desse momento conosco e poder assistir à ceia. Tá bom? Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus, em toda a terra. Bendito seja o teu nome, ó Deus, em nossa vida, em nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela honra que é conhecer a tua palavra. Obrigado por nos trazer, ó Deus, nos chamar para virmos para a tua casa, louvarmos o teu nome, reconhecer que o Senhor é o verdadeiro Deus, o único Deus, o Senhor dos exércitos, Rei sobre toda a terra. Nessa manhã, ó Deus, eu te peço que o Senhor aquiete nosso coração, aquiete nossos pensamentos e nos permita ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração, a mensagem que o Senhor tem para os meus irmãos nessa manhã. Guarda cada um deles, abençoa as nossas crianças, abençoa toda a equipe de jovens que voltou do acampamento essa semana. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós e em nós. Louvado seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, há algum tempo eu li um artigo que contava uma história sobre os moravianos. Eu queria contar essa história para vocês. Esse artigo foi escrito pelo pastor Vinícius Pimentel. Ele é de uma igreja lá de São José dos Campos. E ele falava assim para a gente: no século XVIII, lá na Alemanha, havia um grupo de pessoas que, na verdade, eles eram oriundos da República Tcheca, mas eles sofreram muita perseguição e foram para a Alemanha. E eles formaram um grupo e um movimento de oração contínua. Eles juntaram algumas pessoas na igreja deles e eles disseram assim: cada um de vocês vai orar por 1 hora durante o dia. Então, durante todo o dia, durante todos os dias, sempre tinha alguém em oração. Eles se dividiam e cada um tinha o seu horário e eles tinham a certeza de que durante as 24 horas do dia, durante toda a semana, sempre teria alguém em oração pelo povo de Deus, por missões, pela vontade de Deus naquele país onde eles estavam agora. E eles ficaram conhecidos como os moravianos. E 2 jovens que faziam parte desse grupo ouviram falar de uma ilha que ficava lá no leste da Índia. Essa ilha tinha um dono, um agricultor britânico. E eles ficaram sabendo que naquela época, mais de 2.000 pessoas haviam sido levadas da África lá para a Índia, para trabalhar como escravos nessa ilha, produzindo e plantando para esse agricultor. E aí eles oraram, pensaram que aquelas pessoas viveriam e morreriam naquela ilha e nunca mais conseguiriam ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Então eles oraram, entraram em contato com aquele agricultor e disseram: olha,
a gente pode ir para aí como missionário, para pregar a palavra de Deus. O problema é que esse agricultor, ele também era ateu. E a resposta que ele disse foi não. Não quero ninguém aqui contando essas coisas sem sentido para os meus escravos. Vocês não têm autorização, vocês não podem vir. Então eles voltaram a orar, perguntar ao Senhor o que é que eles fariam diante daquela situação. E então, depois de orar, de falar com o Senhor e o Senhor responder, eles entraram em contato de novo com o agricultor. E dessa vez a proposta foi outra. Eles disseram, olha, a gente pode ir para aí como escravo e ficar aí para sempre. Ele disse, nessas condições podem, mas eu não vou pagar nem o transporte de vocês. Se virem, cheguem aqui como puderem e venham trabalhar. Eles pegaram o valor da sua própria venda. Com esse dinheiro, eles pagaram a sua viagem para a Índia e ficaram lá. No dia em que eles foram embora, o grupo de oração deles, a igreja deles, foi para o porto se despedir. E, obviamente, o choro foi intenso. A tristeza era muito grande. Aquele sentimento agridoce, da certeza de que o chamado de Deus seria ouvido e cumprido. Mas a tristeza de saber que aqueles irmãos não voltariam, que eles nunca mais os veriam. E então eles embarcaram, os dois jovens embarcados, e eram jovens de verdade, eles tinham mais ou menos 20 anos, os dois. Eles embarcaram e juntos do navio, eles gritaram para os seus irmãos que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E eles seguiram para cumprir o propósito de Deus na vida deles, deixando tudo para trás, para cumprir esse chamado e fazer o que precisava ser feito. A passagem que a gente leu agora de Isaías, ela ensina para a gente uma coisa semelhante. Esse momento aqui, esse capítulo 6, é a descrição do chamado de Deus para Isaías começar o seu ministério. Isaías viveu no Reino do Sul. Vocês lembram que a gente fez aquela linha do tempo? Né? A gente tem aquela divisão. Depois dos juízes, vem os reis. Primeiro, o Reino Unido, com Saul, Davi, Salomão. E depois, o reino se divide. Reino do Norte e Reino do Sul. Isaías estava no Reino do Sul, no Reino de Judá. Nessa época, o Reino do Norte já estava caindo pelo poder dos assírios. Então o Senhor levanta Isaías para dizer ao Reino do Sul, olha, vai vir um juízo semelhante sobre vocês, não pela Síria, mas pela Babilônia. Então arrependam-se, convertam-se a mim, porque o juízo está vindo. Isaías é chamado para pregar essa mensagem. Mas nossa atenção hoje, nesse texto aqui, não está sobre o juízo de Deus em relação ao povo, não. Na verdade, eu queria que a gente atentasse hoje sobre como Isaías corresponde ao chamado de Deus. E essas passagens que a gente leu, esses versículos que a gente leu, a gente consegue dividir eles muito facilmente em 4 partes. A primeira parte, dos versículos de 1 a 4, o Senhor se revela a Isaías. Ele mostra quem ele é, ele se revela como um Deus santo, um rei soberano. Ele demonstra para Isaías a sua glória e a sua majestade, para que Isaías entendesse muito claramente quem é que o estava chamando. Não era um rei qualquer, era o rei de toda a terra. E diz assim a palavra de Deus, versículos de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então, diante da santidade de Deus e da majestade de Deus que Isaías estava vendo, a única resposta que ele poderia ter, diante de toda aquela glória, de toda aquela majestade, era olhar para si e perceber o quão indigno ele era diante daquele rei, o quão pecador o próprio profeta era e o quanto ele merecia aquele juízo. Não só ele, como todo o povo, é isso que o versículo 5 diz para a gente. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E então, nos versículos 6 e 7, o Senhor
Uma vez que Isaías reconhece quem o Senhor é, reconhece o seu próprio pecado, assim como ele fez com Isaías e ele faz com nós, o Senhor perdoa esses pecados que foram reconhecidos. Versículos 6 e 7 dizem: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor se revelou, Isaías reconheceu o seu pecado, o Senhor perdoou os pecados de Isaías, então estava na hora de cumprir uma missão. No versículo 8, o Senhor faz um chamado e Isaías responde a esse chamado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E a forma como Isaías corresponde a esse chamado nos ensina muitas coisas. A sua disposição imediata de servir ao Senhor de toda a terra nos mostra de fato um padrão a seguir. Quando o Senhor se revela e nos pede algo, a gente não faz no nosso tempo, mas naquele momento em que Ele nos chama. E o Senhor deu a Isaías uma consciência de que algo precisava ser feito. Uma missão difícil, mas uma missão necessária. E o Senhor continua nos dando essa mesma consciência que Ele deu ao profeta. O nosso chamado, a tarefa que a gente tem a cumprir hoje, é diferente de muitas formas da tarefa que Isaías teve que cumprir. Mas a consciência continua sendo a mesma, de que muitas coisas precisam ser feitas no reino e pelo reino. E essa consciência continua sendo dada da mesma forma. E meus irmãos, percebam, nós somos homens imperfeitos, com ações imperfeitas, liderados por homens imperfeitos. Então não é natural que de fato exista muito a se fazer. Não é natural que em meio a uma criação corrompida exista muito trabalho a ser feito. Não é natural, como a palavra nos diz, que pela realidade do mundo em que vivemos, a seara seja muito grande, mas os trabalhadores sejam muito poucos. E assim como também a palavra nos diz, não é natural que em nosso meio, mesmo dentro da igreja, existam muitos problemas, porque no nosso meio há trigo e há joio. Não tem como eles conviverem em paz e não tem como as suas diferenças não transparecerem. É natural que a gente tenha problemas aqui dentro da igreja. Mas muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e veem coisas que elas acham que não estão certas e de fato não estão certas. E elas saem da igreja dizendo: é igual lá fora. Tem um monte de problema, tem um monte de pecado. Claro, óbvio. Todos nós somos pecadores, todos nós continuamos carecendo da glória de Deus. É isso que Paulo fala para a gente lá na carta de Romanos. Então é natural que continue tendo muito a se fazer, muito a se consertar. E enxergar os pontos que estão errados, enxergar o que precisa ser melhorado, nunca foi um problema para o povo de Deus. Não era naquele tempo de Isaías, não é para a gente agora. A gente sempre consegue ver o que é que está errado. A gente sempre consegue dizer: isso aqui não está certo, isso aqui deveria ser diferente, isso aqui deveria ser melhor. A questão é de que tanto naquele tempo quanto agora, quando a gente se depara com algo que deveria ser diferente, a gente murmura, a gente reclama, a gente aponta esses erros, e é isso que a gente faz. O povo de Deus reclamava dos profetas, o povo de Deus reclamou do maná, o povo de Deus reclamava uns dos outros, o povo de Deus reclamava do próprio Deus. Eles reclamavam, e infelizmente eles eram muito bons nisso. E infelizmente nós também somos muito bons nisso, em reclamar das coisas como elas deveriam ser. Mas ao contrário do povo, quando Isaías recebeu a consciência do próprio Deus, de que algo precisava ser feito, de que algo precisava mudar, porque de fato algo estava errado no meio do povo de Deus, a resposta dele não foi de murmuração. A resposta dele foi: eu vou, eu faço, eu estou aqui e eu me disponho a tentar consertar as coisas. E essa mesma postura que o profeta teve, ela é um eco, uma sombra de uma postura perfeita que viria um pouco depois do nosso próprio Jesus. O Pai olhou para a terra e disse: eles não vão conseguir se salvar. Eles não podem se salvar sozinhos. E aí Jesus disse: eu vou salvá-los. Eu vou para a terra,
o tempo deles, para a realidade deles, ser como eles, e vou morrer no lugar deles. Eu vou consertar as coisas. E o Senhor, meu irmão, te fez ver alguma necessidade aqui na nossa igreja? Tenho certeza que sim. Algo que você olha em algum ministério, em alguma área que você diz, poxa, isso podia ser diferente, isso podia ser melhor, isso podia estar mais organizado. Mas será que essa iluminação da tua consciência de que algo precisa mudar não é ao mesmo tempo um chamado para você ir em direção a essas coisas e consertar essas coisas? Assim como os jovens moravianos, nós não deveríamos pensar diante de situações que nós vemos que precisam ser realizadas, coisas que precisam acontecer, nós não deveríamos pensar, eu vou me preparar, eu vou aprender, eu vou me dispor, eu não vou esconder os meus talentos, pelo contrário, eu vou fazê-los render para o Senhor, como a parábola nos ensina. Eu vou ser útil nas mãos do oleiro, eu vou me deixar usar e me deixar transformar para que Ele cresça, para que eu diminua, para que essa vontade seja cumprida, para que as coisas no reino de Deus comecem a funcionar melhor e comecem a, de fato, honrar a Deus da forma devida, servi-lo da forma que Ele merece. Para que Ele seja honrado com as minhas ações e não desonrado com as minhas reclamações. Precisamos de mais professores, precisamos de mais líderes, precisamos de mais missionários, precisamos de mais seminaristas, precisamos de mais diáconos. Tem alguma área, alguma coisa que precisa melhorar na nossa igreja? Você consegue perceber isso? Consegue enxergar alguma dessas carências, dessas necessidades? Então, será que o Senhor te permitiu entender tudo isso, perceber tudo isso, para você começar a reclamar, a apontar que isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso não devia ser assim, e murmurar e começar a intoxicar as outras pessoas de que está tudo muito errado, que está tudo muito ruim? Ou será que Ele te deu essa consciência, meu irmão, para que você pudesse de fato ocupar esse lugar, suprir essas carências no reino de Deus, consertar as coisas que você está vendo que precisam ser consertadas? Já estou caminhando para o final aqui. Essa manhã eu queria ser bem breve, bem direto, para que a gente conseguisse guardar exatamente isso no coração. Os campos estão brancos. E o Cordeiro é digno do nosso esforço. Há muito trabalho pela frente. Sempre haverá muito trabalho pela frente. Porque nós, pecadores, damos muito trabalho. Ao pastor, aos presbíteros, ao conselho, a todo mundo. Sempre vai ter muito o que fazer. Mas como o profeta Isaías fez, como os jovens moravianos fizeram, que tal a gente começar a ser a resposta da oração que a gente tanto espera? Que tal a gente se humilhar diante do nosso Deus e dizer assim, Pai, eis-me aqui, envia, Senhor, a mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nessa manhã eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos tire, ó Pai, desse lugar de reclamações, desse lugar de murmurações, e nos ajude, ó Deus, a levantar desses bancos, arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor com toda a alegria e com todo o coração, com todo o zelo, certos, ó Deus, de que há muito a se fazer, de que há muito a melhorar, muito a ser consertado, mas o Senhor nos dá capacidades, ó Deus, de fato podermos contribuir com o Teu reino. Isso não é só um dever, mas uma honra para nós. Ser chamado por Ti, ouvir a Tua voz e ser usado pelo Senhor para abençoar outros irmãos. Então, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa incapacidade de agir como o profeta agiu, mas nos transforma, nos exorta, nos quebranta, para que a gente consiga construir uma igreja melhor, uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais preparada, uma igreja que de fato, ó Deus, dá um bom testemunho, que se esforça, que se cansa, porque temos, ó Deus, conjuntamente a consciência de que o Cordeiro é digno do nosso esforço. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, bendito porque o Senhor nos ensina e continua, ó Pai, nos transformando para sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.